Quero dar aqui uma breve saudação. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui nessa igreja, juntamente com os parentes. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois do pastor Daniel, pastor Silvano, e todos os obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda, que Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a minha prima, a irmã Tereza, esposa do saudoso pastor Antônio, trabalhou aqui também nessa igreja, juntamente com os filhos, o irmão o Samuel, juntamente com a esposa Isabel, o evangelista irmão Ismael, com a esposa Alice, e eu tenho os filhos que estão aqui, Deus abençoe grandemente, e também são esses aqui que eu anotei, se for falar a família inteira, vai demorar muito tempo, mas nos receberam muito bem, e é um prazer, uma alegria, Conhecemos agora, somos parentes, mas estamos conhecendo pessoalmente agora. Vou contar um breve testemunho rapidinho e depois vou dar uma palavra rápido também, não vou demorar não. Eu falei para eles aqui, o sogro da irmã Tereza era o meu tio, o José Vicente. Ele era o irmão mais velho da minha mãe. Minha mãe era a mais nova do primeiro casamento do meu avô. Meu avô, a esposa morreu, meu avô Joaquim, a esposa morreu, e ele depois que casou de novo, teve mais 2 filhos com a outra esposa. Então a minha mãe era a filha mais nova do primeiro casamento do meu avô. E o José Vicente, que era o pai do pastor Antônio, era o irmão mais velho da minha mãe. E ele foi a primeira pessoa a aceitar Jesus como Salvador da alma dele, a primeira pessoa da família a aceitar Jesus como Salvador da alma dele. E eu me converti no ano de 1986, na cidade de Franca. E quando eu me converti, tinha a minha tia Maria, e o marido dela também era obreiro, José Martins, dirigiu a igreja de Santa Zélia por 12 anos. E aí ela começou a me contar a história da família, contar a história da família dos Vicente Magalhães. E ela disse, o meu tio, a minha tia dizia, olha, você tem uma família, nós temos pessoas da nossa família lá na cidade de Sorocaba, e você tem lá um primo que é pastor, o pastor Antônio, tem o pastor Aparecido. Então nós temos parentes lá em Sorocaba. Eu tive muita vontade de conhecer a família, sabendo que eles eram pastores. Eu tive muita vontade naquela época de conhecer o meu primo, pastor Antônio, pastor Aparecido. Tive muita vontade de conhecer eles em vida ainda, mas não consegui. Na época era muito corrido, a gente trabalhava na firma, mesmo morando aqui perto. Franca não é tão longe, dá uns 400 quilômetros, mas não consegui conhecer eles. Depois, pela internet, eu vi a família, vi que tinha a família aqui, e comecei a comunicar com a irmã Tereza. Comecei a comunicar com ela, e ela disse, olha, eu quero que vocês venham aqui em Sorocaba. E daí, hoje Deus preparou essa oportunidade de nós estarmos aqui. Estou muito feliz de conhecê-los, de ver essa parte da nossa família 2 vezes, família em Cristo Jesus e família também de sangue. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Mas eu quero meditar, irmãos, em rápidas palavras com os irmãos, um versículo na Bíblia Sagrada, que está em João, no capítulo 15 e o versículo 9. João capítulo 15, versículo 9, diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei
no meu amor. Então Jesus Cristo aqui, ele estava falando de permanência, para nós permanecermos. Todo aquele, o irmão pregou aqui, que Deus deu uma visão do céu para ele. Todo aquele que quiser chegar no paraíso, ir até o céu, precisa de permanecer. Deus quer que nós permanecemos no amor dele. Tudo para que nós possamos chegar ao céu é necessário que nós permaneçamos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 deste mesmo capítulo, Jesus diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós precisamos de permanecer na palavra, em nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E ainda no versículo 7, ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, irmãos, o segredo é permanecermos na palavra de Deus. Sempre que fala de permanecer na palavra de Deus, eu falo, permanecer na palavra de Deus é ter a palavra de Deus na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, todos os dias, todos os momentos. Se nós permanecermos na palavra de Deus, nada poderá nos levar ao abismo, nada poderá nos fazer voltar atrás, se nós permanecermos na palavra de Deus. Só me lembrei aqui um versículo de quando Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um diz ser João Batista, outro diz ser Elias, e outros diz ser um dos profetas. E Pedro voltou para ele dizendo, e ele disse: vós, voltando para os discípulos, ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quando Jesus disse: tu és Pedro, ele estava dizendo: tu és uma pedra. Ele diz quando o verbo tu és Pedro, e sobre esta pedra, o esta vem do verbo estar. Então Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta rocha que sou eu, esta pedra, esse alicerce que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és a primeira pedra, uma pedra que vai ser colocada. E tanto que o dia que Pedro pregou, no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. A segunda vez que Pedro pregou, mais de 5.000 almas aceitaram a Jesus. Então ele disse: tu és Pedro, tu és uma das primeiras pedras que vai ser colocada sobre estes alicerces. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre este testemunho, sobre este Espírito que está sobre você, que te revelou, não foi a minha carne, não foi o meu sangue, mas foi as minhas palavras, o Espírito que está em mim, que te revelou. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Se nós permanecermos em Jesus, as portas do inferno não prevalecerá contra nós. Eu agradeço essa rica oportunidade que foi me dada em nome de Jesus.